Fala galera, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Hendrik, eu fui aprovado. Opa, o celular tá escorregando. Pra quem não me conhece, eu sou o Hendrik, muito prazer, eu fui aprovado em medicina na PUC Paraná, que é a nona melhor universidade de medicina do país, e eu fui aprovado também na Mackenzie e agora estou estudando para passar na USP. Bom, para quem não conhece o canal, o objetivo desse canal é que eu revise os conteúdos mais importantes que eu vi nesses últimos dias e eu passe aqui, porque você ensinando, você aprende melhor. Você tem um percentual de retenção do conteúdo muito maior. E assim também eu consigo ajudar, caso alguém esteja passando por esse processo de estudo, de vestibular, também eu acabo ajudando vocês. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, tem poucos tópicos. Os tópicos também que eu analisei aqui são mais simples, né? Não são tão complexos. Eles vieram principalmente da correção que eu fiz uma prova da FUVEST. Eu fiz a prova da FUVEST, se eu não me engano, foi sexta-feira passada que eu fiz a prova da FUVEST. Meu primeiro simulado aí que eu peguei para fazer no ano, minha primeira prova. E olha, até que não foi tão mal, até que eu lembro um pouquinho. Claro, eu fiz a prova sem saber nada das obras literárias. Eu tô pegando aí, teve 9 obras lá que eu não sabia nada de nenhuma das obras. Mas com a bagagem de linguagens do Enem, que você aprende a dar uma brincada assim nas questões, uma analisada melhor assim nas alternativas, o que faz sentido. Acabou que algumas eu peguei, acabei pegando. Outras, naturalmente, que tinha que ter lido a obra para saber, eu não tinha o que fazer, né? Eu até tentei imaginar uma coisa ali, mas tinha que ler para saber. E o meu percentual de acerto foi 83% da prova, para o meu primeiro simulado do ano. Foram 75 das 90. Eu pesquisei qual que foi a nota de corte para medicina ampla concorrência na USP, a segunda fase, né? Foram 80 questões. Então, foi um resultado que me deixou feliz, levando em conta que eu não sabia nenhuma das obras. Foi o minha primeira prova do ano também. Só que, como é a minha primeira prova do ano, eu fiz o seguinte, eu não levei em conta o tempo. Eu, quando estava lá fazendo, deu 3 horas e 50, eu vi que eu não ia terminar a prova em 5 horas, que é o tempo padrão da FUVEST. Eu falei, o importante é terminar a prova, o ritmo a gente pega depois. Aí eu meio que levei, assim, sabe? E a partir dessas questões aí que eu fui fazendo, nossa, eu fui acertando muito. Quando eu fui acertando, eu fui fazendo sem pressa, sabe? Com calma. Eu acabei levando 7 horas para terminar a prova inteira. Deu exatamente no cronômetro ali, 7 horas e 59 segundos. Mas 75 pontos é uma coisa boa. Agora o negócio é aumentar essa porcentagem de acertos. E também, né, minha meta é 90, óbvio, né? Mas se eu tirar um dia lá, tirar um 84, acho que já é garantido que eu vou passar para a segunda fase. A maior nota de corte até agora foi 83. E a menor, se eu não me engano, foi 78, quando foi um ano que a edição foi mais pesada, né? Nessas recentes que eu tô falando, nesse estilo mais recente da prova. E é claro, agora eu vou mudar também o estilo da prova. Agora, ao invés de 90, vão ser 80 questões. Vão incluir matérias, mais algumas matérias ali que não cobravam antes. Então, vai ser algo mais interessante, que vai ser bom até, porque para mim que estou chegando agora na USP, não treinava antes para essa prova, vai ser bom porque vai meio que balancear todo mundo, assim. Eu não vou estar muito atrás das pessoas que já estão pensando nisso faz tempo, se dedicando para a USP faz tempo e tal. Vai estar, tipo, todo mundo recebendo um formato novo de prova, então vai ser uma coisa boa. Eu enxergo assim. É ruim porque você não tem simulado anterior para fazer, para ter aquela base sólida de como é que vai ser cobrado o tempo, o número de questões, mas tem esse ponto positivo. Então, fruto dessa correção, como a prova foi muito interdisciplinar, uma questão mais de análise, de você compreender o que a questão quer e não tão conteudista seco, sabe? As coisas que eu anotei aqui foram bem poucas, assim, porque matemática, tipo, eu gabaritei, química eu errei uma por causa de uma matemática básica, assim, bobeira demais. A maioria dos conteúdos, conteúdo mesmo, assim, acabou que não foi o meu erro, sabe? Foi uma questão, algumas questões de inglês ali, 2 questões de inglês que eu dei uma bobeirinha. Nossa, deixa eu até pegar aqui pra vocês.
Tava fazendo isso agora. Terminei de corrigir esse simulado agora, de vir gravar para vocês. Tá aqui, FUVEST 2026, versão 1. Vamos lá, das 15 questões que eu errei de português foram 2. Foi coisa de análise das questões, né, o que ela realmente estava cobrando. E a outra foi a questão 20, que falava sobre... Poxa, foi também de uma análise incorreta que eu fiz da questão. Literatura, eu acabei errando 3 apenas. Eu fiquei muito feliz com isso. Uma não me desceu, assim, na resolução, a 11, não sei quem fez aí, quiser entender, mas a 11 de literatura não me desceu. Eu vou esperar eu terminar de ler as obras para refazer, inclusive um plano para você resolver bem os simulados, para você corrigir, você tem que fazer aquele caderno de erros. Errou a questão, você vai pegar um tempo depois e refazer. Inclusive está ali no meu quadro, se vocês aproximarem na parte da... Não sei o que vai ficar, se vai espelhar ou não, mas na parte de lá. Tá ali, ó, FUVEST 2603 de abril de 2026. Ou seja, daqui a um mês eu vou pegar essa prova aqui e eu vou refazer todas as questões que eu errei. Pra eu tapar esses erros de vez, assim, superar e ir pra frente. Geografia tem umas questões muito loucas aqui da FUVEST, umas questões que, tipo, você praticamente não estuda para elas. Você usa como base algumas coisas que você sabe de geografia física, de questão de mapas, de formulação de escalas, mas não é tanta matéria, assim. Eu achei estranho até isso da FUVEST, mas é uma prova boa, assim, muito bem feita, sabe? Geografia, eu acabei errando 5 questões de geografia, a 23, 29, 34, não, desculpa aí, 4 questões. 23, 29, 34, 35. Foi a matéria que eu mais errei. Foi umas questões muito loucas. Deixa eu pegar a 34 e a 35 pra vocês terem uma ideia. Essas daqui. A minha prova é preto e branco. Porra. A impressora aqui em casa não imprime com cor, daí foi difícil. Dificultou aqui nessa daqui de rios e hidrografia. Mas, mano, se liga. É bastante informação, assim, coisa pra você analisar. E isso daqui, se você for ver na prova de verdade, o colorido, tipo, tem todas essas coisas aqui, cada uma é uma cor diferente que simboliza coisas diferentes. E no preto e branco, para eu entender o que era cada coisa aqui, nossa, foi o dobro do trabalho. Enfim, mas ócios do ofício, né? Da próxima vez eu já tô ligado, FUVEST eu vou pegar daí acompanhar, tipo, nessas questões aí de cor e tal, pegar e acompanhar no celular, no computador, enfim, dá um jeito. E só para terminar o meu relatório aqui, antes da gente ir para o conteúdo de verdade, daí o que acontece? Arte, eu errei uma questão bobeira também. Poxa, depois que você refaz a questão que você errou, né, tem toda uma técnica de resolução de simulado para você corrigir os seus erros de verdade, né, de correção de simulado para você ser mais eficiente e reter mais o conteúdo. Eu refiz e eu acabei me ligando que era o erro que eu fiz, bobeira. Química também, nossa, uma continha de matemática básica ali, não é tão básica, mas eu não errei química, eu errei matemática. Paia. Física, eu não tinha compreendido direito a questão, mas dei uma bobeirinha também. Errei uma lá de 73, né, de equilíbrio mecânico estável. E uma questão de história aqui, a gente vai discutir sobre o tema dessa questão agora. Beleza? Então, sem mais delongas, é importante discutir também isso, sobre o meu progresso. Primeiro simuladinho do ano tá feito aqui, ó, 75/90. Deu o dia que eu fiz, dia 27 de fevereiro, foi uma quinta-feira, se eu não me engano, e 7 horas que eu levei. Número 1, primeiro simulado do ano. Vamos lá, né? O próximo simulado que eu vou fazer, não sei se vai ser FUVEST, vai ser Unicamp, Enem eu vou esperar um pouquinho. Primeiro eu preciso entender esses simulados essas provas de São Paulo. Primeiro entender essas daí que eu não sei nada ainda sobre. Não sei nada sobre a Unicamp, não sei nada sobre a Unesp. Semana passada foi para ver a FUVEST. Essa semana eu vou tentar ver a Unicamp. Vamos ver como é que acontece. Beleza. Então, vamos lá. Por 10 minutos já de vídeo. Mas vamos lá, né? Primeiro ponto. O que é silvicultura? Silvicultura
é o plantio de árvores para um objetivo... O celular está escorregando. Para um objetivo... Desculpa aí. Para um objetivo comercial. Você planta as árvores, você faz o replantio delas. Vamos fazer uma analogia. Aqui em Ponta Grossa, a gente está próximo de uma cidade chamada Telêmaco Borba. Lá tem uma empresa chamada Klabin. Ela é uma das maiores produtoras de papel da América Latina e do mundo. E ela faz a silvicultura, que é você replantar as árvores apenas para fim comercial. Você não vai aumentar a biodiversidade, você não vai estimular espécies nativas se desenvolverem ali na região que você está plantando. É simplesmente um plantio comercial. E uma característica da silvicultura também, já que o objetivo é comercial, de você fazer celulose, quem sabe alguns móveis, não é muito o objetivo principal, porque esse ramo de móveis, no caso, móveis, é mais com madeiras nobres. Por isso eles desmatam a Amazônia para pegar a madeira de ipê, por exemplo, que é uma madeira nobre. A Mata Atlântica também desmatam para pegar umas madeiras mais nobres para você fazer móveis, mas às vezes, para ser aqueles mais simples, a silvicultura também ajuda. E a silvicultura, então, por ser uma coisa comercial, o que é a característica? Principalmente árvores de crescimento rápido, como pinos, como... qual que é o outro lá? Pinos e... eu já lembro no decorrer do vídeo. Não é bambu, enfim, pinos é a principal, né? Por exemplo, a Klabin, ela lida bastante com pinos. Enfim, eu já lembro a outra. Mas, a silvicultura pode parecer uma coisa boa, né? Você plantar floresta bastante, só que a característica é que ela degrada a biodiversidade ali daquele ambiente. Então, não há biodiversidade, é um deserto verde que chama, porque é apenas aquelas espécies, não tem nada mais desenvolvendo. Então, isso degrada o solo também, tanto que a Klabin, por exemplo, depois que ela faz aquela leva assim das árvores, desmata todas as árvores que ela plantou, são 2 anos de você salvar o solo, colocar nutrientes, colocar cálcio, e você 2 anos ali lidando com o solo ali, regando e tal, para você conseguir plantar de novo. Para você ver como é que degrada bastante o solo, a silvicultura. Então, esse é um lado ruim da silvicultura, né? Mas, tá aí então, silvicultura, pinos, né? Eu já falei do pinos, né? Pinos e... eu vou pesquisar. Não vou não. Vai lembrar, vou lembrar. Enfim, árvore de crescimento rápido, base, eucalipto, pronto. Pinos e eucalipto. Esses são os principais, né, as principais espécies para, principalmente aqui no Brasil, né, para silvicultura. Beleza? Foi a silvicultura. Agora, mercado de carbono. Cara, essa daí foi uma questão de geografia que eu errei ali também. Mercado de carbono que eu não sabia, não estava inteirado inteiramente sobre o que é o mercado de carbono. Isso daí vai levar um tempinho a mais para explicar, mas vou explicar bem certinho, bem detalhado como é que é o mercado de carbono. Vamos lá. Esse mercado de carbono, ele começou lá em 1997 oficialmente, com o Protocolo de Kyoto, que foi primeira reunião que teve no cenário internacional com diversos países para a resolução do aquecimento global. Foi a primeira vez que eles realmente foram lá, entenderam que realmente existe, vamos lá resolver. Protocolo de Kyoto, né, no Japão, em 1997. A partir dali, houve acordos, né, entre os países desenvolvidos do mundo, não os países emergentes, os países desenvolvidos que já haviam feito bastante degradação do meio ambiente e são dentre os maiores produtores, né, de gases poluentes que degradam o meio ambiente. Então, no Protocolo de Kyoto, em 1997, houve uma assinatura, né, dentre esses países desenvolvidos para reduzir a emissão dos gases do aquecimento global, principalmente o gás carbônico. A partir disso, houve o mercado de carbono.
porque agora os países e as empresas desses países, eles tinham um limite da emissão de gases poluentes. Caso eles excedessem esse limite, eles sofreriam multas, sofreriam sanções econômicas, principalmente na contemporaneidade, né, após o Acordo de Paris, mas eu já vou falar sobre isso. E esses países também, então, se eles excedessem esse limite de carbono, eles iam ter uma reputação muito ruim, o que iria também afastar investidores, ia tornar a empresa mais instável, com maus olhos para a comunidade. Então, esse mercado de carbono, querendo ou não, fez as empresas elas reduzirem a taxa de carbono. Só que aí que está o pulo do gato. Caso a empresa não consiga reduzir, ela pode comprar créditos de carbono, que assim ela vai diminuir, né? Ela vai meio que comprar um direito de você poluir. E como é que faz isso? Como é que você compra o direito de poluir? Aí que estão as empresas que elas estão abaixo desse limite, que elas não só cumpriram o limite, mas elas reduziram ainda mais do que deveriam, ainda mais, ainda além do que a simples obrigação delas. Essas empresas que elas reduziram bem a emissão de gases poluentes e tudo mais, e poluição, empresas que são verdes, né? Empresas ecologicamente corretas, essas empresas elas possuem créditos de carbono. E esses créditos de carbono ela pode vender para as outras empresas que estão precisando, que estão poluindo. Ou seja, é uma compensação. Uma empresa aqui, ela segurou além do que esperado, além da obrigação dela, ganhou crédito de carbono. Ela tem crédito de carbono. Aí ela vende para as outras empresas que estão precisando e ela fatura. E a empresa que excedeu a liberação de carbono, né? Isso é mais um negócio contemporâneo, né? Uma geopolítica contemporânea. A empresa que excedeu isso, ela fica tranquila, porque daí vai zerando assim e ela fica de acordo com a fiscalização desses órgãos, né, competentes por fiscalizar a emissão de carbono. Assim ela não sofre as sanções, assim ela fica tudo certinho, tudo lindo. Então, esse que é o mercado de carbono. E por que eu ainda não falei do Acordo de Paris? Isso, até, tipo, a partir de 1997 até 2015, era uma desordem, porque tinha os países que seguiam, tinha países desenvolvidos, como a Austrália, a Europa em geral também seguia isso, mas havia países desenvolvidos que não assinaram, por exemplo, os Estados Unidos, ou países que poluíam muito, 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 e que não estavam no acordo porque eram emergentes. Era daquele princípio de o desenvolvido ele pode desmatar, ele pode pegar e ferrar com o meio ambiente até ficar desenvolvido. E a gente está emergente agora não pode? Como é que faz? Então, esse foi o assunto em pauta que tirou os países emergentes e pobres desse acordo, só deixou desenvolvidos. Só que, só com os desenvolvidos participando, acabou que apenas 1/5 dos principais poluidores do mundo é que estavam no acordo. O resto, 4/5, estava nem aí. Então, em 2015, a ONU veio com o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris de 2015, daí acabou com a bagunça, daí organizou a parada. Organizou com 196 países assinando esse acordo e concordando em diminuir as poluições, né, as emissões de gases poluentes. E recentemente, né, daí esse mercado de carbono foi aumentando, e recentemente, né, em 2024, em dezembro de 2024, o Brasil entrou nesse mercado de carbono. E o Brasil agora também está com grandes produtores, né, produtores agrícolas do mundo inteiro, e o Brasil também está entrando nisso. Eles estão recebendo esses certificados da ONU, que eles têm esse controle, né, esse viés ecológico, né, esse viés sustentável, essa sustentabilidade de diminuir as emissões e poluições e de cumprir também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São os ODS, os famosos ODS da ONU, né, que envolvem reduzir a fome no mundo, envolvem justiça social, envolvem reduzir a pobreza, erradicar a pobreza, igualdade de gênero, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E essas empresas, se elas adquirem isso, elas conseguem ser legais, fiscalizadas,
elas conseguem adquirir esse direito de receber créditos de carbono. E cada vez mais está vindo um negócio muito lucrativo no Brasil, que os produtores, eles fazem a tal da agricultura regenerativa, que o objetivo não é você agora produzir commodities, você também pode fazer isso em paralelo, mas principalmente tirar carbono da atmosfera, reter no solo, e assim você ganha crédito de carbono que você pode comercializar e ganhar muito, muito dinheiro. A Tesla, por exemplo, que é uma empresa, isso daí também não se restringe só à, à agricultura, né? A Tesla, por exemplo, a do Elon Musk, por produzir carros elétricos que realmente são nada poluidores, a visão de emitir gases poluentes é uma das maiores um dos maiores lucros, né? Uma das maiores fontes de renda da Tesla é o mercado de crédito de carbono, porque eles ganham tantos créditos de carbono por produzir deveras uma série de carros sustentáveis, eles possuem tantos créditos de carbono que eles vendem para a China, vendem para o Japão, vendem para outras empresas dos Estados Unidos, como Microsoft, Google, Amazon, que poluem, o cara ganha muito dinheiro. Estima-se, né, que nesse último, mas nesse último semestre rodaram 100 bilhões de dólares no mundo em relação a crédito de carbono. Esse é o mercado de carbono. Então, é isso aí. Esse é o mercado de carbono. Basicamente, é para controlar as emissões de gases estufa, de gases do aquecimento global no mundo. Esse é o objetivo do mercado de carbono. E quando é que surgiu? O Protocolo de Kyoto e se consolidou, né, com o Acordo de Paris em 2015. Beleza. Agora, Lei Eusébio de Queiroz e suas consequências. Essa foi a questão de história que eu falei que eu errei. A Lei Eusébio de Queiroz, qual que é o objetivo dela? Foi em 1850 promulgada a Lei Eusébio de Queiroz por como é que fala? Não é um diplomata, é um dos deputados, né? Deputados da época lá, senadores. Um dos senadores da época lá, chamado Eusébio de Queiroz, promulgou essa lei porque o Brasil estava sofrendo muita pressão da Inglaterra para ele parar com a escravidão, parar com o tráfico de escravos. E assim, então, o Brasil, que estava sofrendo muita pressão, estava com navios de tráfico negreiro presos pela Marinha Britânica no próprio litoral brasileiro. Tava, tipo, muita pressão dos ingleses. E eles foram aos poucos, assim, olha, Inglaterra, eu tô aqui, tô ajustando aqui, tá? Eu tô tentando diminuir a escravidão. 1831, Lei Feijó, que era para proibir o tráfico de escravos, mas a fiscalização disso, a implementação dessa lei foi muito xoxa, que foi só para inglês ver, né? Veio essa impressão, essa expressão, né? É só para inglês ver. Estamos fazendo alguma coisa. E foram outras leis, outras medidas, até que em 1850, oficialmente, aqui ó, pá, fim do tráfico negreiro, fim de trazer, da importação de escravos da África. Agora acabou. 1850 realmente foi uma lei efetiva, que acabou mesmo com isso. E essa foi a Lei Eusébio de Queiroz e as suas consequências. Logo em seguida, 2 meses depois, olha que curioso, em 1850 também foi criada a Lei de Terras. Lei de Terras que você, para adquirir terras, agora não era só por passe assim, né, por família ou passar a terra para alguém, não pode mais fazer isso. Você tem que especificamente comprar por dinheiro. Por que o governo fez isso? Porque agora que ia diminuir os escravos, querendo ou não, iam se libertar, iam conseguir mais cauta de alforria, ia diminuir a escravidão no Brasil, ia ficar mais negros livres, ia vir mais imigrantes também. Uma outra consequência dessa lei foi a vinda de mais imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras de café no Sudeste, para trabalhar nos engenhos até no Nordeste um pouco. Essa foi uma consequência, né, da Lei de Eusébio de Queiroz, e com a elite, né, a oligarquia da época, vendo que isso ia acontecer, eles poderiam, quem sabe, se desenvolver aqui no Brasil, tomar o lugar dos famosos agricultores, dos senhores de engenho, dos donos das lavouras de café, que já se estabeleceram aqui. O que fizeram? Eles impuseram lá no Congresso, né, no Senado, que era aquela maracutaia lá da época, e fizeram essa lei, a Lei de Terras, que
você tem que exclusivamente comprar por dinheiro a terra, não tem como ser de outra forma. E isso aconteceu. O que isso resultou? Pessoas livres, recém-livres, né, recém-libertas de escravidão, não iam ter dinheiro suficiente para comprar terras. Imigrantes não iam ter dinheiro suficiente para comprar terras. Vieram aqui para trabalhar. E tudo ficou mais difícil, porque aí virou um monopólio de terras dos grandes proprietários, que daí leva até também a um termo que a reforma agrária sempre luta, que não é coletivização da terra. Coletivização da terra é comunismo. Enfim, redistribuição de terras, né? É um negócio que desde essa época aí tá precisando, desde as capitanias hereditárias, se for ver a origem disso mesmo, desde o Brasil colônia. Enfim, mas enfim, isso daí intensificou também, né? Essa monopolização, muita terra na mão de poucos. Então, essa foi a Lei Eusébio de Queiroz, as consequências, então, a vinda de imigrantes, essa lei de terras, foi bom também, porque esse dinheiro que você gastava para você comprar muito escravo, apesar de agora estar aumentando o preço dos escravos, porque a oferta ficou muito menor. Tá parando de vir esse material lá, material entre aspas, por favor, essa matéria de compra, né, da África tá parando de vir, agora tem menos oferta, o preço sobe lá em cima. Então os escravos ficaram cada vez mais escassos e mais caros. E o que aconteceu? Esse patrimônio, esse capital que os donos de terras, que os donos das fazendas tinham, dos donos das lavouras, dos cafeicultores tinham para comprar escravos, eles ficaram agora investindo em outras coisas. Isso foi muito bom para modernizar o Brasil, né? Eles investiram agora em ferrovias, rodovias ainda não, ferrovias, eles investiram em bancos, investiram na modernização das cidades, em iluminação, tecnologia, e aí que também vem, né, se você for ver lá em 1870, vem a Era Mauá, que é esse cara aí que modernizou o Brasil, quis botar indústria e tal, mas o Brasil era devagar demais e não acompanhou. Era muito rural, a galera não queria muito saber, não, vamos ficar aqui na agricultura, fazer o café aqui e tal, não quero saber de indústria, e boicotaram ele. Enfim, daí, mas foi um ponto positivo que, querendo ou não, levou à modernização do Brasil. Então, esses são os principais consequências, né? E essa que é a tal da Lei Eusébio de Queiroz. Então, cumprido isso. Understand? E agora, já aproveitando, né? It's time for English. Vou começar a falar English também, porque teve uma questão de inglês que eu errei por causa de um detalhezinho de uma palavra que eu não sabia o que queria dizer. Isso que é ruim. Se fosse a palavra, vamos lá. A palavra aqui é pane. Pane. P-U-N-Y. Pane. E essa palavra aqui quer dizer, é um sinônimo de small, short, absence, curto, pequeno. Isso que quer dizer pane. Era uma questão ali que falava sobre energia geotérmica, se não me engano a questão 26, energia geotérmica. E estava lá no meio do texto, lá, um trechinho. No entanto, traduzindo já para vocês, no entanto, essa energia, ela alimenta, é responsável pelo aquecimento de apenas uma porção ínfima do mundo. E esse ínfima, né, na tradução, eles colocaram pane, ao invés de colocar a short portion of the world, or a small portion of the world, eles colocaram pane. E eu passei batido, não vi isso, mas isso daí determinou a resposta lá, que queria dizer que a energia geotérmica é quase insignificante em relação ao resto. Eu, não, capaz, tem tanto país que usa, a Islândia usa, os países do Círculo do Pacífico lá, Círculo de Fogo do Pacífico também usam, onde tem falhas sempre usam também, não pode ser, tal, mas estava lá no texto por causa desse pane, que eu não sabia o que era, podia ser muito, podia ser pouco, podia ser, sei lá, outro adjetivo. Pane igual a pouco, ínfimo, pequeno. Essa é a tradução. Enfim, era isso hoje. Foram os 4 tópicos. Eu falei também bastante sobre o simulado, como é que eu fiz a prova e tal. Então, foi muito bom. Gente, obrigado por terem me acompanhado até aqui. Saibam que é uma honra.
e vamos aprendendo juntos. Agora eu fixei mais essas matérias e vocês puderam também ter contato com as matérias que eu tive mais dificuldade, que eu errei no simulado. Por exemplo, mercado de carbono eu não sabia, Lei Eusébio de Queiroz eu sabia, mas não estava firme. E mais um detalhe, a Lei Eusébio de Queiroz, ela estimulou o tráfico interprovincial. Ou seja, já que não pode ir internacionalmente, não posso trazer lá da África, eles começaram a comercializar entre as regiões do Brasil. E era isso que a questão tratava. Tráfico interprovincial. Consequência da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional. O que acontecia? Os fazendeiros, por exemplo, lá do Nordeste, os senhores do engenho que estavam em crise, já estavam falindo, estavam precisando mandar os escravos embora, ganhar dinheiro de alguma forma, eles vendiam para os promissores cafeicultores do Vale da Paraíba, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, mas São Paulo e Minas principalmente. E aí o que aconteceu? Esse tráfico interprovincial, intra-brasileiro, intranacional, acabou estimulando uma concentração de escravos na região sudeste, em São Paulo, em Minas Gerais, em São Paulo e Minas Gerais principalmente. Então essa daí foi uma principal característica das consequências da Lei Eusébio de Queiroz, que eu acabei, não estava firme, não estava fixo esse conteúdo, e eu acabei errando na questão de história. A única questão de história que eu errei, 88 da versão 1 da prova da FUVEST 2026. Agora tá visto, revisado, agora revisto, na verdade, estudado, agora será revisado. Fiz um Anki também sobre isso, já fiz e tal, e vai vindo de acordo com a curva de esquecimento. Enfim, é isso aí, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho de todos aí. Então, sigam com Deus, sigam firme nos seus estudos aí, sigam com Deus, entreguem a Ele, porque sem Ele não somos nada. E Ele nos ajuda, Ele nos dá forças para estudar e seguir nossos sonhos. Então, saiba que Jesus te ama, siga firme no seu sonho, porque o mundo precisa da habilidade que só você tem. Até mais!